Fala galerinha, beleza? Meu nome é Suelen e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como que a Irlanda entrou na minha vida e ao mesmo tempo de um tema meio controverso, meio complicado de ser abordado, até meio polêmico também, que é o relacionamento à distância durante o intercâmbio. Ficou curioso? Então vamos lá assistir, mas não antes de você deixar o seu like aí, que é rapidinho, já deixa agora para não esquecer depois. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. E depois que assistir até o final, compartilhe com os amigos. Então, agora sim, bora lá? Oi gente, quanto tempo! Antes de ir ao assunto do vídeo, eu queria pedir desculpas pela ausência, né? A intenção no começo era postar pelo menos um vídeo por semana, mas, ai gente, tá tão complicado. A vida dá tanta volta e às vezes a gente começa a desanimar um pouquinho também, porque a gente tava com alguns planos que aí neste momento, pelo menos, a gente tá vendo que não vai rolar por enquanto. Pode ser que amanhã ou depois tudo mude, então fica muito complicado e isso acaba desanimando. Por mais que a gente saiba que a vida tem que seguir, né? A gente não pode parar porque uma coisa ou outra não sai como você tá planejando. Às vezes a gente desanima um pouquinho. E também tá bem complicado de criar conteúdo. Eu vi que os vídeos de viagem atual, que nem o que eu fiz de Cristina, teve bastante visualização e eu concordo que é muito mais interessante quando você tá ali, eu tô ali mostrando, entre aspas, ao vivo pra vocês, né, do que ficar falando do lugar e mostrando foto, é diferente, né? E eu queria muito fazer mais vídeos assim, mas tá bem complicado porque a gente pesquisou alguns lugares pra ir, até aqui por perto de São Paulo, que nem, por exemplo, Paranapiacaba, das atrações principais ainda tá fechado. Então, é uma coisa que acaba não compensando a gente ir nesse momento, mas a gente fechou uma viagem bem legal pra primeira semana de dezembro e eu vou trazer bastante coisa de lá pra vocês, tá bom? Então é isso, agora vamos ao assunto do vídeo. Então, se você acompanhou, eu tento fazer mais ou menos na ordem cronológica dos fatos, né, que aconteceram na minha vida. Então, se você acompanhou os vídeos da minha primeira viagem, né, percebeu que a gente foi fazer uma viagem na Europa. E foi lindo, foi uma coisa incrível, isso foi em 2012. Mas assim, achei fantástico, queria passear mais, já voltei cheia de ideias de outros lugares pra ir, porém, ainda assim, não despertou em mim a vontade de morar fora, né? Como eu falei também, não sei se eu falei em vídeo ou se foi na live que eu tentei fazer aqui, eu tava no foco de prestar concurso, de prestar pra delegada, então eu tava me dedicando muito pra isso, então... E sempre foi uma coisa muito fora da minha realidade, então nunca tive essa vontade. Pois bem, voltamos de viagem em novembro de 2012 e eu retomei os estudos, né? Quem passa por essa vida de concurseiro sabe o quanto que é complicado, o quanto que você tem que se dedicar mesmo. Tem que ter uma rotina, uma disciplina muito forte. Enfim, e eu tava nessa vibe, né? Eu fui fazer o concurso de delegado do Paraná. E quando eu voltei, eu morava em Minas ainda. Aí o meu marido, que na época era namorado, acho que fazia uns 2 anos, um pouquinho que a gente tava namorando, entre vai e volta, né? E virou pra mim na hora que eu cheguei do concurso e me comunicou que ele ia fazer intercâmbio na Irlanda e que ele poderia ficar até 2 anos lá e que era isso. Que ele não teria certeza naquele momento se ele ia voltar depois de 1 ano, se ele ia continuar lá. E isso era acho que era em maio e ele ia em novembro. E eu com aquela cara, né, tipo, eu
Peraí, o que eu perdi, né? Ai, gente, foi um baque muito grande. Na hora deu uma surtada legal, tipo, foi uma coisa bem... Sei lá, eu acho que com o tempo a gente vai amadurecendo. Hoje eu não gosto nem de lembrar do jeito que eu surtei lá, né, na época. Porém, eu não julgo. Porque eu acho que outra menina na minha situação também surtaria, porque, tipo, você não tinha nem ideia que isso poderia acontecer, entendeu? Então, é totalmente plausível a reação que eu tive. A gente quebrou o pau, tal, não sei o quê. E nessa briga que a gente teve lá, no final das contas, até foi cogitada a ideia de eu ir também. Porém, foi até ele que comentou, claro que na hora eu não concordei de jeito nenhum, né? Mas ele falou assim, mas como que você vai largar o seu sonho de concurso? Você tá focada... Eu acho que na época tava passando até uma novela que tinha a Giovanna Antonelli, que era a delegada, e ele falava assim pra mim, seu olho brilha cada vez que você vê uma cena dela na novela, você tá se dedicando tanto, como que você vai largar tudo isso por causa de uma coisa que sempre foi que eu tive vontade de fazer e não você? Como eu falei, na hora eu não quis nem ouvir isso, a gente quebrou o pau, terminou, a gente ficou um mês afastado, e foi assim que eu soube que a Irlanda existia, porque até então eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, não sei, não me era familiar nem um pouquinho, né? Enfim, aí eu sei que a gente terminou, não quis falar com ele mais, e a gente ficou um mês separado. Aí ele foi lá em casa, a gente conversou. Realmente não cabe a mim, não cabia, né, na época, a mim falar, não, você não vai. Gente, ainda que ele não fosse mesmo, eu acho que depois, com o tempo, eu jamais ia me perdoar disso. Porque você não tem o direito de interferir na vida de outra pessoa, por mais que seja um namorado, um companheiro, um marido, por mais que tenha uma relação estabilizada, você não tem o poder de intervir dessa forma. Era muito egoísmo meu eu querer que ele não fosse fazer a viagem dele, não fosse fazer o intercâmbio dele, por conta do meu sonho de passar no concurso para delegado. E aí isso foi com o tempo que eu fui amadurecendo, né? Porque na hora eu não queria nem pensar nessa forma. E aí sei que eu conversei isso com ele, a gente conversou numa boa, tal, uma conversa bem leve. Aí chegou no final da conversa ele falou, tá bom, mas eu achei que a gente ia voltar. Aí eu falei, não, né, vai viver sua vida, não tem porquê. Aí sei que ele foi falando, aí a gente foi conversando nesse sentido. Ali a gente acabou voltando, tal, ficou junto até ali. E na minha cabeça era isso. A gente só ia ficar junto até ele ir, que ele ia embarcar e aí ia ser cada um por si e seja o que Deus quiser, entendeu? Inclusive, até algumas pessoas... Ai, gente, os outros falam demais, né? Em vez de cuidar da própria vida, é bem complicado. Chegaram até a falar que eu ia engravidar de propósito pra forçar ele a ficar aqui. Ai, é um absurdo, né? Com coisa que eu precisasse disso e precise disso. E mulher nenhuma precisa, né, gente? Né? Vamos ser realistas, né? Enfim. Tá. Porém, quando a gente tinha um tempo que nós dois conversávamos sozinhos e tal, tava em casa assistindo TV, alguma coisa, ele começava a colocar alguns vídeos aqui do YouTube sobre a Irlanda. Aí ele falava, você vai pra lá me visitar? E aí eu vou te levar em tal lugar. Olha que legal que é esse lugar. E eu olhava pra cara dele, eu concordava, tal. Mas, tipo, tá louco, né? Deixa, né? Melhor não contrariar. E assim foi indo. E foi muito gostoso, tipo,
nessa fase, eu ver isso, que apesar dele estar indo pra realizar o sonho dele, ele tava fazendo planos me incluindo. Então isso foi bem legal. Apesar de, tipo, não botar muita fé. E foi assim, tá? Ele ficou 10 meses lá, que eram, salvo engano, acho que era 6 meses de curso na época e 6 meses de férias. Ele fez os 6 meses de curso, então ficou mais 4 meses lá. E a gente foi indo. Falar que eu sabia o que ia dar, não sabia. Falar que foi fácil, não foi fácil. Claro que na época o WhatsApp não fazia ainda chamada de vídeo, né? Mas a gente tinha o Skype, mensagem, então a gente, apesar do fuso horário, a gente conversava direto. Chegava final de semana, no horário que batia, que dava certo pra gente, não tinha aquele de streaming que hoje tem famosão, mas tinha uns sites que você podia baixar os filmes, eu não sei nem se tem hoje ainda. Então a gente combinava qual filme que a gente vai assistir hoje, então ele ficava assistindo de lá, tomando uma cerveja e eu daqui ao mesmo tempo, então a gente foi indo isso. Como eu disse, não foi fácil, a gente teve umas brigas feias na época, por conta disso, mas com o tempo foi tudo se encaixando. E o que aconteceu? Ele foi em novembro, quando foi em fevereiro, na época do carnaval, fiquei uma semana lá e, gente, a hora que eu desci do aeroporto, que eu pisei no aeroporto, que eu saí, que eu vi aqueles ônibus que iam pro centro da cidade, eu não consigo explicar, até me arrepia, até hoje, a sensação que eu tive. Eu amei a Irlanda, amei Dublin, no primeiro ar gelado, de um vento do caramba que eu tomei no meu rosto. É uma sensação que eu já tinha estado naquele lugar antes. E foi incrível. Eu não lembro se foi uma semana ou se foi 10 dias que eu passei lá também. Sei que foi na época do carnaval, não lembro mesmo. E... meu... até me emociona. Foi muito legal. No próximo vídeo eu vou falar dos lugares que a gente visitou nesse período. E foi incrível. Nossa, foi um sonho. Um sonho mesmo. E realmente eu fiquei com essa sensação. Eu falava pra ele, larga a mão, não volta mais não. Eu volto, arrumo as coisas lá e dou um jeito de voltar pra cá. Aí ele falava, não, mas não tem jeito, eu tô como estudante, né? Porque ele não tinha cidadania também. E nem sabia, a princípio, como ir atrás disso. Mas, gente, eu não queria voltar de jeito nenhum. E assim, não... claro, já fazia alguns meses que a gente não se via e tal. Tinha parte que era por estar lá com ele. Mas eu sentia que era muito além disso. Eu não queria voltar realmente, sei lá, uns 60%, 70% por conta do que eu senti naquele lugar. Entendeu? Mas aí, né, vida que segue, volta estudando para concurso. Aí, acho que menos de um mês depois que eu voltei, eu tive a notícia que eu tinha passado na primeira fase do concurso de investigador. Aí ele ficou até setembro lá ainda de 2014 e voltou. E foi assim. Realmente, vou tentar resumir aqui o que é o principal desse vídeo. Eu não deixei de fazer nada que eu tinha vontade. Eu fui para 2 formaturas, inclusive uma que eu vim aqui para São Paulo para ir. E era tipo 6h30 da manhã, a gente tava na rua comendo cachorro quente, entendeu? Dancei, fui pra show. Acho que eu fui Jorge Mateus, Lucas Luco. Talvez o do Lucas Luco foi até melhor ele não ter ido mesmo comigo. Mas enfim, fui pra praia. Claro, gente, eu tava naquela vida de concurseira. Então o fato de eu estar louca, babando, estudando,
até um período eu ainda estava trabalhando. Pouco depois que eu passei na primeira fase, depois eu saí da empresa e fiquei só estudando para a segunda fase. Então eu tinha muita coisa que eu não dava conta de fazer por conta disso. Quem já passou por isso, quem passa por isso sabe. Porque cada vez que você sai num sábado à noite, dependendo do lugar que você vai, você quer tomar um pouquinho a mais, aí você já fica podre no dia seguinte, você não consegue estudar nada. E eu estudava de domingo a domingo. Então, se eu fizesse isso, eu deixava de estudar e provavelmente não tinha conseguido passar no concurso, né? Mas, assim, questão do intercâmbio dele, eu não me podei nada. E aí você, duvido, você não ficou com ninguém nesses 10 meses. Você acha que ele não ficou, assim, claro, ele jura de pé junto que não, mas independente dele tá aqui ou tá lá, convenhamos que quem tiver que ficar com outra pessoa vai ficar, tipo, indo na padaria da esquina, entendeu? Então é uma coisa que vai muito além disso. Outra coisa, esse relacionamento à distância, durante 10 meses, isso eu sofri muito no começo, porque eu era muito mais ciumenta. Hoje eu tô bem de boa, e muito mais imatura. Então, eu dava umas surtadas aqui, ele chegou a dar umas surtadas de lá também, então foi muito complicado isso. Não é uma situação agradável, né? Mas ainda mais hoje, que tem muito mais tecnologia e tal, você consegue sim levar se vocês tiverem um ponto em comum, tá? Claro que isso não dá pra perdurar por muito tempo, né? Principalmente se você não consegue ir visitar, ou ele não consegue vir, né? Então é mais complicado. Mas eu posso falar pela minha experiência como foi até então. E assim, hoje, eu tenho certeza que se eu não tivesse feito isso, hoje eu não teria passado no concurso. E aí, se eu não tivesse passado no concurso, eu não sei como eu estaria hoje. Talvez depois eu teria voltado pra lá, ido pra lá e não ter voltado pra cá, né? Que nem aconteceu. Ou, sei lá, não sei, não ia ter tido grana pra ir também. Não sei o que poderia ter acontecido, mas eu sei que eu só consegui me dedicar tanto também, porque a gente sabe o tanto que um namoro consome a gente tem que dar atenção. Por mais que a outra pessoa seja parceiro, seja parceira, você se cobra muito disso. Então, provavelmente eu não teria passado um concurso, eu não teria amadurecido acho que nem 20% do que eu amadureci com tudo isso. E uma coisa muito legal que tudo isso me trouxe porque eu moro sozinha desde os 23 anos, que foi quando minha avó faleceu, né? Minha avó que me criou. Mas assim, sempre tinha gente em casa, e nesse período, por incrível que pareça, por mais que eu fiz bastante coisa, saía com alguns amigos, tá? Eu amadureci muito nessa questão de curtir a minha própria companhia. Então hoje a gente tá casado aqui, assim, super bem. Ele vai mais pra Minas do que eu tenho ido agora, principalmente depois da pandemia. E você sabe que hoje, tipo, os dias que eu fico aqui sozinha, que ele tá lá, é claro, dá saudade e tal, você sente falta da companhia da pessoa, mas não é uma coisa, nossa, ai, que ruim. Às vezes eu sinto falta do meu momento de ficar sozinha. E eu aprendi muito isso nessa época. Pra você ser uma boa companhia pra uma outra pessoa, pra um relacionamento ser saudável, ser leve, acho que é até leve a palavra melhor, você precisa primeiro saber aproveitar a sua própria companhia, estar bem com você mesmo, pra depois fazer isso em conjunto com outra pessoa. Então, isso eu aprendi muito nessa época. Cheguei pra cinema sozinha, cheguei pra Feira das Nações que tinha lá na época sozinha também, e, de boa, entendeu? Mas esse é um processo que foi levando tempo e eu fui entendendo isso com o tempo. E, é claro, então, no apanhado geral,
tudo tem o lado positivo. Como eu falei, não é uma coisa muito agradável, né? É uma coisa que você vai ter que ter muita boa vontade, vai ter que ter paciência, e principalmente não dá pra levar a ferro e fogo, né? Até porque também ele tava lá fazendo intercâmbio, não dava, e nem tem como você exigir de uma pessoa que tá lá, que foi porque queria realizar um sonho de fazer o intercâmbio, de não viver a experiência do intercâmbio, entendeu? Então ele viajou lá com a turma dele, enfim, coisas que você fica assim, será que ele tá fazendo agora? É normal. E principalmente, não deixa de viver o seu sonho por conta de ninguém, tá? Porque é uma coisa que depois você pode se cobrar pro resto da vida de não ter feito, e a outra pessoa também, uma hora ou outra, pode jogar isso na sua cara. Ah, mas eu não fui fazer tal coisa por conta sua, e agora, por exemplo, você tá querendo fazer isso. Entendeu? Então você vai ficar sempre com esse peso nas costas. E sei lá, gente, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, pode deixar aí nos comentários. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Você tem que confiar na pessoa, né? É claro que com essa situação da distância é mais difícil, mas ele disse que não ficou com ninguém. Então, resta-me confiar, né? Mas no final disso tudo, passou por tudo isso, e a gente tá aqui. Em janeiro a gente faz 2 anos realmente de casado, ano que vem faz 5 anos que a gente tá morando junto. Então é isso aí, gente, vida que segue. A gente não pode dizer com certeza que vai ser pra sempre, mas é claro que a gente torce pra dar certo. E assim, eu sou muito grata a ele, porque se não fosse ele ter entrado na minha vida, eu não saberia o que é de conhecer o mundo, entre outras coisas, né, gente? Claro, né? Mas tô falando relacionado ao vídeo, né? Então, não sabia que o mundo era tão grande assim, o quanto que valeria a pena essa experiência de viajar, de botar a mochila nas costas e se aventurar nesse mundão de Deus. Então, tudo acontece na nossa vida por um motivo, né? E tudo tem um lado bom. É isso aí, gente. Um beijão e fiquem com Deus.